Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 89. Capítulo 1, a Gênese, caráter da revelação espírita. Então, olha só para você ver. Nós vamos voltar assim umas 2 linhas, mais ou menos, só para poder darmos sequência, porque nos encontramos na questão de número 29. Então eu vou voltar aqui, ó. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Já nós vamos esclarecer a respeito, da teologia. Querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia preconcebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem eles, não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram conhecidas, de leis que lhes eram desconhecidas. Então veja bem, agora nós vamos dar sequência, mas ao mesmo tempo, nessa sequência, nós vamos esclarecer algo a respeito de teologia. Então, você observa que aqui, antes, nós já explicamos um pouco a respeito, nos outros vídeos, mas na sequência agora, nós vamos esclarecer um pouquinho a respeito dessa teologia. Então, observa só para você ver. Mas, quem julgará das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias? Olha só para você ver. Mas quem julgará das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias? Fora do campo da teologia. Fora do campo da teologia. Então, é lógico que nós fizemos uma anotação, porque é muita coisa para a cabeça. Então, olha só para você ver o que trata a teologia. Porque às vezes as pessoas passam por cima. Luiz, mas há necessidade de esclarecer a respeito, no esmiuçar a respeito de teologia? Ora, que isso? É inadmissível. É inadmissível o espírita não ter conhecimento de teologia, não ter conhecimento de antropologia, não ter conhecimento de sociologia. É inadmissível.
Luiz, mas o que tem a ver espiritismo com antropologia, Luiz? O que tem a ver espiritismo com teologia, Luiz? Vamos ao esmiuçamento. A teologia, olha só para você ver. A teologia estuda as religiões num contexto histórico. Olha só para você ver a complicação. Aí você me diz assim, mas por que complicação? Porque quantos milhões de equívocos essa ciência, porque a teologia é uma ciência. Quantos, não milhões não, quantas centenas de equívocos cometeu e ainda continua cometendo até o ano de 2022 a teologia, devido ao fato dela buscar, né, nesse contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos à luz dos dogmas humanos. Então, nós temos que entender o seguinte: a teologia, ela estuda as religiões num contexto histórico, né? Pesquisando e interpretando os fenômenos. É onde reside os equívocos. Porque a teologia, ela não consegue, ela na condição de ciência, ela não consegue se explicar. Porque os fenômenos que eles estudam por si só não se explicam. Pelo fato de ser lei do homem. E nós sabemos que tudo aquilo que é lei do homem é capenga. Então você observa, a teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos. Interpretando. Não podemos dizer que esse estudo podem eles chegar aos fatos, porque não passa-se de uma interpretação humana e não divina. E as tradições, tradições, porque você sabe que mais de 64, aproximadamente mais de 64 mil religiões existem na Terra. Eu não sei se você sabe disso.
Existe mais de 64 mil religiões. Ora, gente, entre 8 bilhões de pessoas, 64 mil religiões não é nada. Só que a humanidade desconhece. Só que a teologia estuda as tradições de todas essas religiões. Só que é preciso entender que, pelo fato dessas religiões ser de natureza humana, desculpe, cisco no olho. Só que pelo fato dessas religiões serem de natureza humana e não divina, é onde está aí os equívocos horrendos que a teologia tem cometido. Porque as religiões, as tradições religiosas na Terra, elas são de origem humana. Dogmas humanos. Não são dogmas. Vou usar esse termo para simplificar. Não são dogmas divinos. Porque, na verdade, não existe dogmas divinos. Existem desígnios das leis divinas. Os desígnios. Existe lei divina. E a teologia, ela estuda as religiões, o contexto histórico, ela pesquisa e interpreta as tradições religiosas humanas. Por isso, nós podemos dizer que a teologia é a ciência que, perante a justiça divina, é a ciência que mais cometeu equívoco, que mais cometeu engano. Por quê? Porque ela estuda as tradições religiosas humanas. Ela estuda os fenômenos dentre todas as religiões. E ao estudar todos os fenômenos dentre todas as religiões, a teologia, ela os interpreta. Ela os interpreta. Você entendeu? Ela interpreta os fenômenos dentre todas as religiões do modo que ela prefere, de acordo com o conhecimento que eles possuem. É embasado no conhecimento humano que eles possuem. Por isso, os equívocos e equívocos históricos. Então,
É, e as tradições religiosas, os textos sagrados. Então, a teologia, ela estuda os textos que eles dizem sagrado. A teologia, ela estuda as doutrinas e dogmas. Doutrinas e dogmas. Dogmas, leis criadas pelo próprio homem, quase sempre de acordo com a necessidade de cada doutrina, de cada agremiação, de cada religião, não é? Então, é a moral e suas influências nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia e na sociologia. É aí que mora o probleminha. É aí que mora o probleminha. Porque veja bem, a teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando Então você percebe que o estudo dessa ciência, que é a teologia, não se caracteriza fatos. Por que não se caracteriza fatos? Porque, por fazer parte dos dogmas, por fazer parte do contexto humano, nós temos que entender que tudo que eles estudam perante os desígnios de Deus é mutável. Por isso não se caracteriza como fato. Não pode se caracterizar como fato. Não é fato. Porque é uma interpretação. Eles as interpretam do modo que eles acham, de acordo com o nível de compreensão que eles possuem. Que quase sempre aquela compreensão presa a sistemas onde todos eles subordinados a diversas e inumeráveis, ou inumeráveis mesmo, né? Seitas, agremiações, doutrinas
que é a mesma coisa. Subordinados, porque nós temos que entender que ao mesmo tempo que a teologia estuda as religiões, mas pelo fato de as interpretar os fenômenos, significa que por falta de cultura, por falta de intelecto e também por falta de moral, eles encontram-se subordinados devido aos dogmas, às doutrinas. Por isso, a incapacidade de solucionar os fenômenos que até então todos os fenômenos para a teologia são indecifráveis. Eles não conseguem decifrar os fenômenos. E na impossibilidade de decifrar os fenômenos, seja eles de que ordem for, na impossibilidade de decifrar os fenômenos, eles os interpretam da seguinte forma: hereges, bruxaria, feitiçaria, se não fazem parte de determinadas religiões e se também não abjuram. Se fazem parte, se eles estudam, se eles pesquisam, se eles analisam, se eles observam determinados fenômenos dentro daquelas agremiações, daquelas doutrinas às quais eles subordinados, a interpretação deles é da seguinte forma: milagre. Santo. Depois que morre o indivíduo, milagre daqui, milagre dali, né? Associado, vinculado a todos esses. Então, são tidos pelo fato da interpretação. Fato é uma expressão, porque de fato não é fato, é interpretação, porque não chegaram a contexto nenhum, não solucionaram nada, porque ficaram no indecifrável, não conseguiram decifrar, apenas conseguiram interpretar. E a interpretação, como nós já dissemos, hereges, bruxo, feiticeiros, abjura, não, fogueira. Pois bem, dentro de determinadas doutrinas, milagre.
Então, vamos estudar essa água, porque essa água é milagrosa. Vamos estudar esse caso, porque esse caso encontra-se associado a determinado pedido que foi feito. E aí, usando o termo, pelo fato da medicina e de todas as outras ciências, né? Depois de descartar todos os recursos de todas as outras ciências, eles canonizam aquele ser como sendo um santo. Então, primeiro vem o milagre, e depois o estudo, e depois a canonização, e depois santo. Tudo interpretação humana. Tudo interpretação humana. Vamos para o próximo vídeo para você ver. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ler nem 3 linhas.